mas vamos lá. A última questão é, então, assim, diante disso, né, tudo, né, que assim, poxa, muita coisa rica, muita reflexão, muita, né, eu acho muito importante quando o Rita fala assim, nossa, não tem contradição, não tem contradição, vamos somar, gente. E aí, pensando, como é que a gente supera, então? Como é que a gente faz avançar? Né, a gente, Rita citou Beth Lobo, né, e que fez um estudo realmente muito importante, uma referência, um clássico, né, na literatura sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho, né, pensar a classe trabalhadora, né, e quebrar com essa hegemonia, né, essa hegemonia branca, masculina, que sempre teve, e que ainda ela ressurge, a gente não superou, né? Ela ressurge com uma força para dizer que o lugar da mulher não é ali, não. Né, que ela não pode estar disputando no mesmo patamar, por exemplo, com os homens dentro dos sindicatos, dentro dos partidos, como disse a Anabelle puxou muito bem essa questão para dentro do sindicato, foi muito importante a Anabelle também. Né? Célia também trouxe com muita sensibilidade, né, as questões das mulheres indígenas, muita sensibilidade mesmo, Célia, porque às vezes a gente que está no meio urbano, a gente, né, não observa e não consegue entender ou fica distante, mas que bom que elas nos pautam, né? Que a mulher indígena tem pautado vocês aí também em Porto Alegre, porque a gente só tem a crescer, a gente só tem a ganhar com essa compreensão. Bom, e Fabiana também traz aqui também uma reflexão muito importante, né, Fabiana, com a sua vivência de... E aí essa revolta, né, que é vontade que era mesmo de dar um... Falou assim, você vai ficar sem os dentes, a luta, né, não deixa de ser, né, se não é no amor, que nem você, quando você fez o debate lá com o seu companheiro que mandou um videozinho, se não é no amor, é na dor, é na porrada, nós estamos preparadas para isso. E aí eu queria com isso encerrar, então, pensando o seguinte, bom, tá, e aí, como é que a gente avança, né? Claro que é uma tarefa muito difícil, né? Assim, é só algumas dicas, assim. Claro que não cabe a vocês resolver um problema que a gente vem, né, na verdade, arrastando há séculos, né? Se você pegar a Silvia Frederici, ela já vai denunciar isso, né? Ela já vem denunciando isso, né? Então, e o patriarcado tem um papel fundamental para a manutenção disso. Né? A gente fala que é difícil romper mesmo, a gente patina nas questões porque existe um pacto entre homens de direita e de esquerda. Porque, gente, quem é que não quer manter a mulher subalterna? Uma mulher obediente, uma mulher que faz o trabalho de casa, uma mulher que serve o homem, que cuida do homem, que cuida dos seus filhos. Né? É tanto dos homens da direita como da esquerda. Nós temos que... É aí que está. Então, o pacto patriarcal, nós temos... esse pacto né, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Rita Segato, quando ela denuncia a violência, ela vai denunciar a questão da violência e ela vai fazer uma associação incrível, um nexo incrível com o patriarcado e o capitalismo. Né? A violência é um sintoma e é uma consequência dessa união, né, entre o patriarcado e o capitalismo. É manter a mulher subalterna, é manter a mulher obediente. Né? É isso que interessa para os dois. Ou Daniela de Queguá, desculpa estar citando assim, mas, enfim, são mulheres que são teorias que foram muito importantes para o movimento feminista. Né? Longe de querer parecer arrogante, mas o feminismo entrou com uma teoria que nos ajudou muito a compreender muitas coisas, né? E essas autoras são feministas, são militantes, né? E que aprofundaram mesmo nos temas, né? Anabelle disse aqui dessa importância, né? Da importância, né? De juntar, de compreender, e por isso foi para a academia. E é isso, né? Muitas aqui de vocês também fazem isso, sei que estão todas aqui muito dedicada aos estudos, é muito importante, é o chamado que a gente sempre faz, né? E o feminismo, que também é teórico, que também ele não é longe de querer ser arrogante, ele vem para contribuir, para a gente aprofundar essas reflexões e romper com isso na raiz, né? Assim, a gente ir na raiz mesmo do problema.
Bom, já falei demais, não era esse o propósito, mas é que eu fui me empolgando também. E eu vou, então, aqui passar para a gente, para a nossa última rodada, começando aqui pela Fabiana. Fabiana, pensar o seguinte, como é que a gente sai dessa, né? Como é que a gente avança, né? Efetivamente, assim, na busca dessa utopia, né? Que assim, por enquanto é uma utopia, mas enfim, o que que nos move, o que que continua nos movendo para continuar essa luta? Eu estava aqui, enquanto você fazia esse resgate aqui das nossas falas, estava pensando, eu fui presidenta da PCF São Paulo, né, em 2 mandatos, de 2002 a 2008, e a PCF São Paulo, que agora, dia 2 de abril, vai completar 115 anos, ela foi a primeira entidade a criar uma Secretaria da Mulher, em 1994. E eu fui, né, tive a honra de ser a primeira secretária desse Departamento da Mulher, e depois fui a primeira presidenta da PCF São Paulo em 2002. E eu acho que, primeiro, assim, acho que uma das coisas que nos motiva é acreditar, é saber que é possível, né? Se uma entidade de 115 anos, lá em 1994, né, quando esse assunto ainda estava, pelo menos aqui, né, na nossa organização, começando, né, se dispôs a iniciar esse debate. Não foi com muita tranquilidade, não. Tinha muita piadinha ali sobre aquele departamento das mulheres. Mas acho que o fato de você saber que isso é possível, né, nos motiva a caminhar, né, nos motiva, porque a gente sabe que se a gente se organizar, se a gente se juntar, né, com as pessoas, principalmente que têm esse mesmo anseio, que têm essa mesma disposição, acho que a gente consegue avançar. É engraçado que, assim, aí eu estava fazendo uma comparação com a FENAI, né, que é a nossa entidade na qual a Rita Lima e eu somos diretoras atualmente. A FENAI é de 1971, vai fazer 51 anos agora, e é a primeira gestão que tem uma diretoria dedicada a pautas sociais, gênero, raça, cor, juventude. Então, para a gente perceber, né, como não é fácil, mas como é possível fazer isso. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é assumir esse compromisso, essa responsabilidade, de onde a gente estiver, a gente escancarar essa discussão e procurar realmente é, construir esses espaços, né, nas nossas entidades, na onde a gente atua, colocar, né, nas discussões em que a gente participa. E acho que nós temos um compromisso, desde agora em outubro, extremamente importante, que é mudar a composição dos poderes aqui no Brasil, em especial o executivo e o legislativo, porque a gente precisa, nesses espaços, de pessoas comprometidas com essas pautas identitárias. Então, não adianta você defender essa pauta e ir lá e votar naquele infeliz lá do Val, não sei das quantas, que fez aquele absurdo lá na Ucrânia, não é? Então, assim, a gente precisa limpar os poderes executivos e legislativos desses tipos de pessoas, que não dá nem para dizer que são pessoas, né? E eu acho que também é uma missão nossa, né? Termos candidatos identificados com as nossas pautas e trabalhar por essas candidaturas, porque eu acho que também
ali a gente consegue mudar, porque a Célia lembrou bem, homens e mulheres são iguais perante a lei, mas a lei ela não é aplicada de forma igualitária para homens e mulheres, né? Nem para negros, nem para indígenas e etc. Então, acho que a gente precisa, né, firmemente assumir esse compromisso nosso de fazer essas discussões aí urgentemente. É isso. Ótimo. Passo então agora para a Anabelle, depois Rita Lima e Célia. Pode ser assim nessa ordem? Beleza. Anabelle. Pode, vamos lá. Bom, esse debate é bom, né, gente? Ficava aqui até semana que vem. Eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão, né, quando a gente fala dessas questões identitárias, que é a seguinte: a diferença de raça, de gênero, ela sempre foi usada para cometer as maiores atrocidades que a gente conhece na história, né? Se a gente for pensar no colonialismo, se a gente for pensar no imperialismo, na escravidão, né, tanto de indígenas quanto de negros, sempre foi marcado aquele que era o diferente de mim para ser, né, a vítima daquela atrocidade. E a partir daí, eu acho que se criou um senso comum de que se a gente juntasse todo mundo, dissesse que todo mundo era igual, a gente afastava um pouco esse risco de ficar apontando as diferenças. Mas é uma visão, do meu ponto de vista, bastante equivocada, né? Porque tem essa ideia de que não vamos homogeneizar tudo, porque aí eu digo, você vê pelos discursos do senso comum. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, não, porque o dia do orgulho homoafetivo é um preconceito, porque você está apontando que o outro é o dia da consciência negra, porque somos todos humanos, essas bobagens que a gente escuta, que é justamente o contrário, né? Então, assim, e eu acho que, assim, já respondendo a pergunta, uma das coisas que a gente tem que fazer, que não é fácil, é a gente lutar contra esse senso comum. Porque o senso comum, ele se coloca nessas coisas que parecem óbvias, mas que não são. E que para a gente desfazer, a gente tem que ter tempo, a gente tem que ter, né, paciência, a gente tem que explicar, olha, não é bem assim. A questão das cotas, do mesmo jeito, né, sempre tem aquele que diz, ah, não, mas isso é uma discriminação com o negro, porque ele está entrando pelas cotas e a gente tem que dizer que não é. E é uma coisa que demanda tempo para você explicar, e paciência. E aí a gente, eu falo até por mim, a gente tem que ter essa paciência de dialogar, porque às vezes a gente não tem, porque para a gente já está tudo tão claro, assim, parece tão óbvio que a gente tem que respeitar as mulheres, que a gente tem que acabar com o racismo, né, que a gente não pode oprimir os indígenas, parece uma coisa tão clara, mas que, infelizmente, na sociedade como ela está colocada hoje, precisa sim que o óbvio seja dito, né? Tem uma frase do Brecht, né, que diz que tempos são esses que a gente tem que defender o óbvio. Nós estamos nesse tempo. E só dizendo assim, para dizer o que me motiva, Daisy, para além de tudo, é a própria existência. Infelizmente, a gente sabe que ser mulher, por exemplo, hoje no Brasil, é correr riscos. É feminicídio, todo tipo de violência, é ser colocada de lado no seu emprego, mesmo você tendo capacidade, né? Porque você é mãe, porque você saiu de licença. Então, assim, a nossa existência, né? A nossa liberdade, a nossa atuação, dos nossos filhos, exige que a gente tenha essa militância. A gente, infelizmente, não pode descansar. Né? É interessante que algumas pessoas falam assim: ah, mas tudo vocês é machismo. Infelizmente, tudo que nos circunda hoje e que nos atinge tem a ver com machismo, com patriarcado, tem a ver com racismo, tem a ver com a estrutura social em que a gente está envolvido.
e que o capitalismo utiliza desses mecanismos muito bem para dizer, não, a sociedade é assim e tem que ser assim e você tem que aceitar, né? Então, é uma luta infinda, a gente às vezes cansa, não tem paciência, mas aí depois a gente, né, vai se renovando. Essas eleições, como a Fabiana falou, você já tinha falado, vão ser um momento interessante para a gente voltar, né, a debater. É importantíssimo que a gente consiga tirar esses genocidas, esses machistas, esses racistas dos espaços que eles não merecem estar de jeito nenhum, tá? Então, é isso. Vamos seguir aí. Precisa de muito debate ainda, viu? Vamos combinar mais. Muito obrigada, Annabelle. Eu vou aproveitar agora passar para a Rita Lima e para a Célia, e aí, assim, que também já podemos fazer aqui as considerações finais, porque, enfim, né, a gente vai ter que terminar 1 hora, né? Mas vamos lá. Já passo, então, de imediato para você, Rita. A gente não queria terminar, não, né? Mas está faltando cerveja nessa conversa, né? Mas, então, tentando ir mais objetivamente na questão, eu penso que é necessário educação. Educação é o que vai nos fazer avançar. Infelizmente, a gente teve um retrocesso muito grande com esse governo, com a mudança curricular, e se a gente não apostar num processo educativo, desde criança, desde a creche, né, desde da pré-escola, antigamente, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, trabalhar nesse sentido, né, ter uma proposta curricular que vá fazendo esse trabalho desde sempre, né, contra todo tipo de preconceito, de discriminação na escola, a gente não avança nessa sociedade. E a gente assistiu, né, tinha toda uma proposta aí na LDB de se avançar nesse sentido, e a gente teve um retrocesso muito grande com esse governo. Então, eu aposto na educação, assim como na educação sindical, né, nos processos formativos que a gente faz nos partidos, no sindicato, é necessário discutir esses assuntos. E, assim, é uma luta diária. Como disse a Annabelle, o machismo está o tempo todo nas nossas relações, né? O preconceito, o racismo, está tudo o tempo todo. E a gente precisa estar muito atento, a gente não pode deixar isso passar. Às vezes a gente se torna até chata, mas é preciso que a gente denuncie. Denuncie não é só xingar e tal, é dizer, olha, meu companheiro, ou às vezes minha companheira, né? Isso não está direito, isso não é assim, olha o que você está dizendo, olha que piada você está reproduzindo. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito. E não só pelas mulheres, por homens e mulheres, pelos homens feministas, né? Que compreenderam a importância que é de ter uma sociedade sem esse tipo de prática, né? Então, a educação, para mim, é um gancho. Porém, é preciso organização. Quando eu olho para a história, né, e vejo, assim, escuto a história de tantas mulheres que vieram antes de nós, e a gente vê que os nossos passos vêm de muito longe, né? São lutas seculares, para que hoje a gente possa estar aqui, inclusive, falando sobre isso, né? E contando nossas histórias, nossas experiências. Então, fortalecer a organização das mulheres, fortalecer a presença das mulheres nos espaços públicos é fundamental para a gente avançar. Por que isso? Porque nós, mulheres oprimidas, é que sabemos falar das nossas dores, embora a gente possa ensinar os homens também a falar dessas dores. São os negros que vão falar de quanto eles sofrem até hoje os quase 400 anos de escravidão no Brasil, né? Então, a gente precisa, de fato, garantir que essas organizações possam fazer avançar as pessoas na consciência de que é preciso fazer essa luta, né? Junto com a luta de classe. Também é preciso ter sororidade, né? Nem sempre
né, quando a gente está nos espaços, a gente tem essa sororidade que é necessário, né, entre as mulheres. A gente precisa estar juntas nos lugares, conversar sobre nossas questões, para que a gente possa juntas avançar. Então, a sororidade é fundamental. Por último, assim, você perguntou o que nos motiva. Eu sou uma pessoa que, talvez a mais velha desse coletivo aqui, né? Mas eu tenho muita crença, né, de que o capitalismo não é o fim da história, que o neoliberalismo não é o fim da história. E por isso mesmo eu vivo para construir todos os dias uma sociedade sem desigualdade, sem racismo, sem machismo e sem qualquer tipo de fobia. Eu vivo todos os dias na crença de que a classe trabalhadora vai saber construir a sua libertação e vai saber construir o socialismo. Então, eu vivo todo dia acreditando nisso, que nós somos capazes de construir uma sociedade socialista. E já fazendo o agradecimento de novo, meninas, olha, que momento legal, quero fazer mais isso. E agradecer, assim, a Deise, a Anabelle, a Célia, que me ensina todo dia com essa doçura dela, e especialmente a Fabiana, que teve essa iniciativa. Isso aí, gente, vamos que vamos, juntas, né? Venceremos. Ousando lutar também venceremos. E Bolsonaro fora. Nunca mais você aqui na nossa história. Nunca mais, nunca mais. Célia, você com essa doçura mesmo, é muito... Como você fica por último e nos agraciar aí com a sua fala. Então, todas as palavras da Rita, eu quero me apropriar delas para fazer as minhas, endossar todas as tuas falas de agora, de tudo, né? Mas agora, na tua finalização, assim, acho que é uma síntese muito importante, Rita Lima. Eu queria dizer, né, lembrar, né, que às vezes a gente acha que as coisas estão se resolvendo. Quando nós vimos na grande mídia, né, personagens nas novelas, vemos personagens nos filmes, ou até nos produtos, né, direcionados, tem o cabelo para mulher negra, tem não sei o que, né, é mercado, né, gente? É mercado, não é para resolver problema de racismo. E a grande mídia, ela traz os personagens, às vezes até para enfeitar, né, ou para se legitimar perante o público feminino, o público negro, perante as gordas, perante os gordos, perante os velhos, né, perante os indígenas. Mas quando a gente vê as demais programações, elas reforçam a opressão, né? É a forma como são dadas as notícias, né? Forma como as pessoas são mostradas nas notícias e tudo que não é contado. Tudo que não é contado. Então, nós temos que prestar atenção e dizer que não é isso que nós queremos. Nós queremos saber a verdade sempre e nós queremos que a verdade seja uma verdade que valorize as pessoas. E aí eu quero também dizer que uma das palavras que é muito vista como uma ameaça, que é o feminismo. O feminismo, a sua obrigação é de paz, é de igualdade, é de paz. O feminismo não pega em armas. O feminismo usa a palavra, a elaboração para dizer que mundo nós queremos. E para a classe trabalhadora, para que todo mundo seja mais livre e tenha possibilidade de trabalhar para se sustentar, nós precisamos ter redução de jornada de trabalho. Nós precisamos ter redução de jornada de trabalho, porque se precisa viver. Nós precisamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Então, nós precisamos ter isso na nossa pauta. A redução da jornada de trabalho é urgente. A garantia de direitos é urgente. A previdência social é urgente. E nós precisamos que isso mude e mude para melhor. E aí eu quero terminar dizendo, sim, ano de eleições. Este ano está completando 90, já completou mês passado, 90 anos que as mulheres tiveram reconhecido o direito ao voto.
Só que as mulheres não estão representadas nos espaços onde as pessoas são eleitas, elas não estão representadas na proporção da sua representação na sociedade. Então, eu queria dizer, vamos nos inspirar na Bolívia. As mulheres são hoje maioria no parlamento. Chile, as mulheres jovens estão lá, bombando, fazendo mudar o país. A juventude precisa estar presente, quem muda é a juventude. A juventude com sua reverência, com suas ideias novas, com tudo aquilo que a juventude sabe que está errado, vai mudar. E olha só, o Chile tem uma constituinte e a presidenta está constituindo uma mulher indígena, uma Mapuche. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos olhar na nossa volta. Que nós precisamos parar de eleger pessoas por seus palavrões, por suas bobagens, por aquilo que não sei o quê, e nós dizemos que o processo eleitoral não é importante. Ele é importante, sim, que nos possibilita mudar. E que essa eleição nós mudemos para melhor. E não repitamos, não fazemos a mesma coisa, né, de ter eleito o pior Congresso Nacional. Não é só presidente, é deputados e senadores, que é os mais reacionários que esse país já elegeu. E eu, para encerrar, eu separei uma poesia. São poemas da Márcia Vaina Cambeba, do livro Eu Moro na Cidade, este livro. Ela é do povo Cambeba, que as pessoas indígenas usam o sobrenome do seu povo. E ela é do Pará, e ela diz assim: ser indígena, ser omágua. Sou filha da selva, minha fala é tupi. Traga em meu peito as dores e as alegrias do povo Cambeba. E na alma, a força de reafirmar nossa identidade, que há tempos ficou esquecida, diluída na história, mas hoje revive e resgato a chama ancestral de nossa memória. Sou Cambeba e existo sim, no toque de todos os tambores, na força de todos os arcos, no sangue derramado que ainda colore essa terra que é a nossa. Nossa dança guerreira tem começo, mas não tem fim. Que o nosso canto ecoe pelos ares, como um grito de clamor a Tupã, em ritos sagrados, em templos erguidos, em todas as manhãs. Que delícia, você realmente, hein? Muito bom, muito bom. Aqui no chat só, as pessoas já esperavam, né? Tipo, foi muito bom. Obrigada, Célia, por isso. Muito obrigada. E eu quero com isso, então, eu passar aqui para a nossa companheira Fabiana encerrar esse nosso momento, ser também da minha felicidade, do quanto a gente ganhou com o estudo, né, com esse debate. Enfim, estamos bem cansados, é verdade, faltou cerveja, mas faltou comida também, tem muita gente sem comer aqui. Então, com isso, eu passo para a Fabiana e agradeço todas vocês por estarem aqui comigo e por taparem esse debate hoje, e especialmente a Fabiana que promoveu, né, que organizou esse nosso encontro. Fabiana, é com você. Bom, depois dessa finalização aí da Célia, a gente tem muito pouco para falar, né? Até porque é bom demais ficar saboreando esse momento. Queria mesmo agradecer, né? Agradecer você, Deise, você, Célia, Rita, a Anabelle, que inclusive tirou um tempinho das férias dela para estar aí com a gente, para estar aqui com a gente, e o Plínio, né, que está nos bastidores aí, dando apoio técnico. Tinha que ter pelo menos uma representação do gênero aqui. É verdade. Cuidando dos bastidores. Mas eu queria imensamente agradecer,
a vocês. Acho que foi um debate incrível mesmo, emocionante em alguns momentos, e que eu acho que, principalmente, renova, né, as nossas energias para enfrentar as lutas, né? Acho que cada uma de nós aqui, com certeza, acredita que nós vamos chegar lá. E eu acho que esses momentos, eles nos ajudam, né, a renovar essa esperança, a nos dar mais energia para continuar nessa luta. E eu queria agradecer também as pessoas que nos assistirem e pedir para que elas compartilhem, porque acho que essa pauta, ela é uma pauta que dialoga com toda a classe trabalhadora. E a gente precisa, né, discutir as pautas identitárias, até para que a gente possa avançar no todo na classe trabalhadora. Então, muito, muito obrigada mesmo a cada uma e a cada um de vocês por esse momento tão especial. Obrigada.